Então, pessoal, hoje estou tendo a oportunidade de conversar com esse profissional fantástico do mundo do vinho, da gastronomia, que é o André Porto. E antes de começar a nossa entrevista, eu já vou perguntando para ele a primeira coisa. André Porto. Porto é vinho do Porto, é de Portugal. De onde é esse Porto? A origem é portuguesa e, segundo o José Simão, eu sou um predestinado. Porque eu nasci com o nome de vinho. O meu sobrenome mesmo é Porto mesmo. Então, se eu olhar na minha certidão de nascimento, é esse o meu, essa é Porto. Então, eu sou predestinado. Eu já nasci para isso, no caso, né? E, aliás, vinho do Porto é um tipo de vinho que eu gosto pra caramba. Então, uma escolha bacana. E agora a gente vai aproveitar e explorar um pouquinho sobre o conhecimento, a formação do André. André, quando que começou essa história com vinho? Bom, além de você nascer já com o nome de vinho, né? Faz tempo, inclusive. Então, eu estou nesse mercado de vinho há mais de 30 anos. E eu comecei trabalhando na área comercial, aí trabalhei para todas as grandes importadoras, La Pastina, Mood Wine, e num determinado momento eu comecei a perceber que saber sobre vinho iria me ajudar. E aí eu lembro que eu comecei a fazer curso na ABS São Paulo. Então eu estudei na ABS e tal. Desculpa interromper, então você não é curitibano? Não, eu sou paulista. Muito bem. Eu comecei a estudar na ABS, foi onde começou a minha formação. E daí a gente comecei a atuar no mercado e à medida que a gente ia percebendo aí o crescimento desse mercado, porque vamos falar, quando eu comecei, o que você tinha? Casal Garcia, Bola, Corvo, Dom Valentim Lacrado, Matheus Rosé, não passava muito isso não. O universo do vinho naquela época era muito estreito, ele era restrito basicamente a Rio de Janeiro e São Paulo, porque em São Paulo você tinha a colônia italiana e no Rio de Janeiro tinha a colônia portuguesa. Então as grandes importadoras atuavam basicamente nesses grandes centros. E do restante do Brasil, principalmente no sul do Brasil, nessa época o que você tinha em maior oferta era vinho colonial mesmo, que o pessoal fazia, inclusive aqui em Curitiba, ali em Santa Felicidade, Colombo, Campo Largo. Então o pessoal produzia vinho com uva americana, vinho colonial, e era isso que tinha para beber, e ponto, né? Aí, puxando um pouquinho essa cronologia, né? Aí o mercado começou a crescer um pouquinho, e eu lembro que na década de 80, a Almaden começou uma operação no sul do Rio Grande do Sul, lá na Campanha, se não me falha a memória, e trouxe para o Brasil uma marca chamada Almaden, né? Então tinha o Almaden Palomas, vários vinhos aí legais. Porque até então o paladar do brasileiro, da grande maioria, era criado em cima de vinho colonial. E a Almaden começou a trazer esse conceito novo. Ao mesmo tempo, vocês devem lembrar e admitam que participaram disso, vinho alemão da garrafa azul. Nossa, viu, Liebfraumilch? Meu Deus, Virou febre nacional. Virou febre nacional. Eram quantidades absurdas de Liebfraumilch de garrafa azul ainda. Tinha que ser azul, se não fosse azul não rolava, né? Só aqui que tinha. Então vinha alemão da garrafa azul e doce pra caramba. E a turma tomava aquilo e achava a 8ª maravilha do mundo, né? Então assim foi sendo construído. Depois aí o Rio Grande do Sul começou a fazer conversão de vinhedo, sair de uva americana para uva vinífera. As famílias começaram, e foi uma briga danada, né? Porque você tinha uma produtividade de 20 toneladas por hectare, aí de repente você baixava isso aí para 5, 6, 7, 8 toneladas por hectare, e como é que você sobrevivia, né? Mas algumas famílias aí, vamos pensar naquelas que estão hoje no mercado, Miolo, Valduga e tal, aceitaram esse desafio, primeiro começando a fornecer uva para as cooperativas e depois lançando marcas de vinhos nacionais, né?
E na década de 90, se não me falhar a memória, com uma alta gigantesca do dólar que teve, dentre as várias crises pelas quais a gente passou, o vinho nacional teve um boom, né? Então os brasileiros começaram a descobrir que tinha vinho no Brasil, e eu ali no meio desse negócio todo, né? Então acompanhou desde o início, tudo, né? tudo. Brasileiro. Hoje em dia ainda a gente precisa trabalhar mais, né? Porque o consumo per capita ainda é baixo, né, André? É baixo então, ainda. Eu imagino quando você falou que o negócio era São Paulo, Rio de Janeiro. Sim. Então foi muito Agora lento imagina para esse crescimento. Chegar vinho no Pará, em Rondônia, Roraima. E até por o custo disso, né? O custo, e até por isso que nessa época não tinha uma diversidade tão grande de vinhos. Sim, porque né? você tinha meia dúzia de importadora no mercado, atuando ali naquele centro, e a gente tinha acesso ao quê? Aos vinhos que esses caras traziam e ponto. Então, Bolla não é o melhor Valpolicella da Itália, mas é o que o brasileiro conhecia, é referência. É o que tinha disponível. Exato, e esse negócio do mundo vinho, ele vive muito de referência, então isso é bacana a gente pontuar. E junto com essa cena do vinho que foi mudando, mudou-se a cena gastronômica. Então, começou a haver uma demanda por um tipo de restaurante diferente, com pratos diferentes, com profissionais mais bem preparados, porque as pessoas começaram a fazer o quê? Começaram a ter uma mudança de paradigma de paladar. Então começaram a abrir o leque tanto por causa do vinho, mas também por causa dessas influências todas gastronômicas, e falando já de Curitiba, né, que foram compondo esse universo que a gente tem de diversidade. Hoje você tem aqui restaurante japonês, restaurante chinês, restaurante francês, restaurante italiano, restaurante de cozinha fusion, que é onde a gente está hoje. Depois a gente vai falar onde é que a gente está, né? Bacana. Então hoje a gente tem uma cena muito mais criativa, muito mais construtiva, muito mais aberta. Tem um termo no mundo da gastronomia que é a gourmetização. É aí que iniciou? Ou não usamos então, esse termo? essa gourmetização, ela ganhou, num certo momento, um caráter pejorativo, sabe? Então, que tudo começou a virar gourmet. Gourmet. Então, a gente acabou exagerando um pouquinho, de certa forma, mas a gente tem bases clássicas legais, bases contemporâneas legais, e o vinho, me perdoem o pessoal da cerveja, gosto de cerveja também. O vinho, ele é uma bebida absurdamente flexível. Então eu tenho vinhos ali onde eu posso harmonizar praticamente todas as cozinhas. Atender vários gostos, vários paladares. Exatamente. Então eu tenho uma flexibilidade violenta de secos, meio secos, doces, licorosos, brancos, tintos, rosés, espumantes, frisantes. Então tem muita coisa para brincar. E durante a minha trajetória, num momento eu estava ali de braços dados com os chefes, fazendo o lance da harmonização. E chegou numa hora que eu falei, cara, mas eu quero brincar também. Eu também quero. Ele faz cada coisa, mas ele fala brincar. Eu queria brincar também. Então eu falei, cara, eu queria estar controlando as duas coisas. Tanto a história de achar o vinho legal, mas eu queria estar fazendo acontecer a coisa do prato. Aí eu fui estudar gastronomia. Aí eu virei cozinheiro. Por que eu não falo chefe de cozinha? Porque eu não mando em ninguém. Chefe é um cargo. Né? Chefe é um cargo. Então você é chefe quando você é alguém te obedece. Quando você não tem ninguém para te obedecer, você é cozinheiro. Então, você gosta de falar cozinheiro. Cozinheiro. Mas é chefe também, né, gente? Tá. Quando tem alguém para eu mandar, eu sou chefe. Quando eu não tenho, eu sou cozinheiro. Então eu fui brincar com essa coisa da cozinha, que é outra paixão. Então você começa a se envolver nisso. Depois houveram várias oportunidades para ir para fora do Brasil, estudar, vivenciar coisa. Curitiba você veio quando para cá? Eu vim, assim, profissionalmente 80 e alguma coisa. Legal. Né? E daí ficou aqui um bom tempo, mas você também fez cursos fora Sim, do Brasil, né? Aí você começa graças a Deus apareceram oportunidades. Eu ganhei concurso de sommelier, ganhei viagem para a Europa. Que show! Portugal, eu comi e bebi Portugal inteiro. Né? Conheceu Portugal todo. Conheci Portugal maravilhoso, né, André? inteiro. Que cultura. Então, aliás,
grande amigo José Carlos Santanita, não está mais no Brasil, um grande sommelier. Aliás, em Portugal não chama sommelier, chama escansão. Então, um grande amigo me apresentou Portugal, os restaurantes, toda a tipicidade de gastronomia. Eu estudei na Itália, estudei no Piemonte. Escansão é o nome do troço lá. Chama em Portugal, chama escansão. Que então bonito, tá, né? Vou até colocar para o pessoal gravar aqui. Escansão. Aí estudei na Itália, estudei na Pfizer, estudei na ASI, depois aí fiz toda o programa da Wine Spirits também, que aí é mais voltado para business. E o W7 que o pessoal conhece. Isso. E nesse meio tempo, durante 15 anos, eu tive um espaço de evento. O pessoal deve ter muita gente que foi lá passar umas horas agradáveis e ali era uma doideira, né? Então foram 15 anos com uma proposta que era a seguinte, era cozinhar para o vinho. Então você escolhia os vinhos que você achava legal e você ajustava, acertava pratos para ele, porque aí você começa a entender o seguinte... a gastronomia, o vinho, vamos colocar outras coisas no jogo também, a música, isso é a arte de maneira geral, e eu considero essas duas coisas parte disso também, elas são construídas com experiências, então aquilo que você vivencia. Então, em termos de gastronomia e de vinho, eu posso ficar aqui 2 horas falando, você vai ficar olhando para a minha cara, mas eu coloco alguma coisa no prato e na taça, você conversa com as duas coisas, você fala... Agora eu entendi as 2 horas de conversa que você está tendo aqui. Agora caiu a minha ficha. E durante esses 15 anos aí, eu vi muita ficha cair, inclusive minhas fichas. Então eu diria que foi a experiência mais rica que eu tive. Porque ali a gente não tinha cardápio, então basicamente cada noite era um menu diferente, vinhos diferentes... Então ali era a vida louca do mundo da gastronomia e do vinho. Eu não lembro de outro lugar tão doido que nem esse que a gente montou. Mas nesse momento a cidade demandava isso, porque a sede das pessoas, não só pelo vinho que continua até hoje, mas por cultura e por informação, era muito grande. Porque você veja, a Europa, por exemplo, os caras fazem e bebem vinho há 2, 3 mil anos, uma cacetada de tempo. Gente, nós começamos na década de 80, que quando eu contei a historinha da Almaden lá no Brasil e tal, aí que deu o start do negócio. Então a gente teve que aprender muito rápido. E em termos de mercado brasileiro também é bacana porque até então, para você comprar uma garrafa de vinho, você tinha que ir numa loja de vinho. Então hoje você vai na banca de jornal, na banca de fruta, na loja de sapato. Não tem. Você acha vinho em tudo quanto é lugar. Então mudou o quê? A acessibilidade. E com a mudança de acessibilidade, também os preços caíram. Então você consegue ter vinhos legais hoje, aí começando em R$20. Orra, você está falando que vinho de R$20 é bom. Para R$20 são ótimos. Então aí eu aprendi uma coisa nessa vida. Existem vinhos que são para beber e outros para degustar. Depende do teu estado de espírito. É bom falar isso. Sim. Bom citar essa questão. Tem dia que eu quero beber. Matar a sede, né? Exato, com um pouquinho de álcool de preferência. Então o negócio é assim, tem vinho para beber e tem vinho para degustar. E tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu clima e tudo tem a sua razão de ser. Então tem dia que você não está afim, tem dia que você quer sentar ali no teu cantinho ali e tal, abrir uma garrafa de um vinho branco perfumadinho, com acidez legal, um vinho jovenzinho, você vai tomar e não vai fazer nenhuma pergunta para ele. Outro dia não, outro dia você está mais reflexivo, mais intimista, aí você quer conversar com alguém, aí você vai abrir um outro vinho que vai ter coisa para te contar. Adorei essas observações, esses momentos especiais. Mas eu chamo isso de DR, é a DR do vinho. Tem dia que você está afim de fazer DR, tem dia que você não está afim de fazer DR, e ponto. Sensacional, sensacional. Então, inclusive, o André vai trazer algumas sugestões de vinhos e vai contar pra gente um pouco mais sobre isso. Então, tem essa coisa, o propósito. Então, para o dia de fazer DR, o vinho de vintão não vai conversar legal com você, né? O dia de fazer DR, a gente precisa dar uma profundidade um pouquinho maior. E aí vai. E também tem outra coisa. Eu falei, gente, eu não quero comer nada, eu só quero beber. Então,
pronto. Então é o que a gente chama de aperitivo. Eu preciso de um vinho para fazer um aperitivo. Legal, então bacana, coloquei uma taça de vinho e vou tomar. Não, agora eu quero acompanhar com alguma coisa. E é uma outra onda também. Então o vinho ele é tão bacana que ele não te impõe nenhum tipo de limite. E a pior coisa que eu aprendi para quem está a fim de entrar nisso e aprender coisa é ter preconceito. Não pode. Não pode. Então a gente o grande enófilo, né? Tem enófilo e enólogo. O grande enófilo, ele é uma criatura completamente volúvel e infiel. E com a cabeça, com a mente aberta. Exato. Então é uma certa licença poética para o que eu falei. Mas por quê? Porque você precisa construir o teu paladar, a tua referência. Isso funciona como? Com comparação. Então você aprende muito melhor quando você compara coisas. E você vai avaliar uma coisa comparando com outra que você já conhece. Então essa é a parte legal do negócio. E eu costumo dizer o seguinte, do mesmo jeito que piloto de avião tem que ter hora de voo, sommelier, enófilo, tem que ter litragem. A litragem, você pode, litragem. Amigo, você pode ler o que você quiser. Hoje o Google está cheio de coisa. É bom falar isso, né, André? Pode ler o que você quiser. Teoria, claro, é importante, mas sem a prática, nada substitui a prática. Aí a gente entra numa coisa, eu preciso conhecer todos os vinhos do mundo? Não, você precisa ter método. Precisa ter o quê? Método. Método. Exato. O que é o... metros, eu cheguei a... Não é só litragem, metro aí não. Mas você precisa ter método. E aí é legal você ir para um curso, você... Adquirir método. O conhecimento você vai ganhar quando você utiliza o método. O que é um método? É você pegar todos os vinhos e submetê-los à mesma sistemática de avaliação e você comparar resultado e você criar escalinhas tuas onde você posiciona todos os vinhos que você curte, que você gosta e que você conhece. Outra coisa, muito legal, não existe vinho horrível e não existe vinho perfeito. Não existe vinho horrível, não existe vinho perfeito. Meu amigo, você foi saber Deus em que boteco, você estava meio animadinho, aí você viu aquela empada ali naquela estufa, aquela empadinha lá, e você falou, que saudade de comer uma empada. Você comeu aquela empada e aquilo te estragou pra caramba. Você pode colocar o melhor Bordeaux da sua vida depois desse momento catastrófico, que ele vai ser horroroso. E naquele dia, naquele calor, naquele sol, aquele espumante simplinho de 16, 18 conto na promoção do mercado vai te fazer um bem do tamanho de um bonde. Então não existe. O grande conhecedor, o grande sommelier, o grande enófilo é aquele cara que ele sabe fazer o juízo. E aí entra uma verdade interessante chamada custo-benefício. O que eu dei e o que eu recebi. Sensacional. Tá? Então, as pessoas, às vezes, elas torcem o nariz para um monte de coisa e elas não sabem o que elas estão perdendo de oportunidade de conhecer algumas coisas. E, gente, vamos falar, do jeito que está a tecnologia hoje, é difícil você falar que tem vinho estragado no planeta Terra, porque os caras têm ali um equipamento, um maquinário, daqui a pouco não precisa nem de uva para fazer vinho, né? Coisa que era diferente antigamente. Então, hoje em dia, o nível de tecnologia, o nível de conhecimento das pessoas, com relação desde a manuseio de uva, de vinhedo, aquela coisa toda de agronomia, a maneira de se extrair, de se fazer vinho, as condições sanitárias, o povo é saudosista. Aí o povo vê e fala, nossa, esse vinho tal... é o vinho que eu tomava há 30 anos atrás. Aí você vai achar uma garrafa dessa marca, desse vinho tal, não deste vinho exatamente de 30 anos. Você vai abrir ele e fala, mas que desgraça de vinho ruim. Mudou o vinho. Eu falo, não, filho, mudou teu paladar. Isso que eu ia perguntar pra você, que eu acho que é uma coisa interessante da gente colocar. Às vezes a pessoa fala, nossa, que vinho ruim. E não sabe fazer essa avaliação que você falou, que você sugere. E às vezes é o paladar daquela pessoa. De repente a pessoa não é fã de Malbec, mas gosta de Gamay. Uma coisa é assim... Não dá pra falar mal do vinho assim. Uma coisa são duas dicas. Primeira,
qualidade e gosto pessoal são duas coisas diferentes. Vamos lá. Segunda verdade, você tem que beber aquilo que você gosta. Então, se eu gosto disso, beba, ponto, acabou. Eu gosto de vinho tinto docinho, vai ser feliz. Ninguém tem nada com isso. Então, essa é a grande coisa. Outra coisa que muda. Então, digamos, eu vi uma geração vindo e estou vendo essa geração indo, não por causa do Covid, mas eu estou vendo chegar uma turma nova no mercado. E a demanda dessa turma nova é diferente daquela turma antiga. Quer ver? O pessoal que está indo gostava vinho amadeirado, alcoólico, só se bebia vinho tinto e monovarietal. Esquece. Estamos em outros tempos. Outros tempos. Turma que está vindo gosta. Vinho leve, frutado, pouco alcoólico, aonde a empresa tenha compromisso com o meio ambiente, com sustentabilidade. Não se fecha país, não se fecha corte de uva, não se fecha cor de vinho. Hoje está tudo assim aberto. E essa turma que está chegando, ela não é tão fechada, tão preconceituosa. E a gente ouvia dizer o seguinte, não, o vinho bom ele tem que ter uma garrafa que pesa 2 kg com um buraco embaixo. Ou então, quanto tempo ficou em barrica? Passou por barrica. Exato. Senão, não era legal. Não, tem que ter tanto... Mudou. Então, hoje, o que as empresas estão fazendo? Estão fazendo garrafa leve, garrafa com menos matéria-prima, porque é mais leve, agride menos o meio ambiente. Praticidade, porque isso vai ser reciclado. Então, o pessoal está olhando. Gente, uma coisa que está acontecendo no mercado numa velocidade incrível é vinho em lata, espumante em lata. Tem um monte de empresa clássica, tradicional, aí que está fazendo vinho em lata. Oferecendo esse produto diferenciado. Exato. Ah, mas esse vinho em lata é esquisito. Eu falei, meu amigo, imagina você lá na praia, calor danado. Você precisaria levar garrafa, saca-rolha, a sua taça de cristal. Uma mudança. Hoje não, você pega a lata e bebe vinho. É uma questão de ocasião, né? Sim, é praticidade. Então, tudo bem. São paradigmas que estão sendo quebrados? Estão sendo quebrados, eu acho isso ótimo. Hoje na Europa, mercados aí significativos, como o mercado inglês, por exemplo, o pessoal está indo buscar vinho com 8 graus de álcool. 8 graus? 8 graus. Aqui a turma gostava de 3 graus. Por quê? Porque eu não estou mais interessado no álcool, eu estou interessado no conjunto. Então, se eu tenho um vinho super leve, delicado, esse vinho tendo lá uma porção de álcool, lá 13, 14, ele vai ficar um vinho estranho. Então, as pessoas estão querendo o quê? Aumentar o volume de vinho sem aumentar o volume de álcool. Eu acho isso ótimo. Outra coisa interessante, do ano passado para cá, o consumo de vinho brasileiro, anota aí, cresceu 30%. 30%? Isso já é uma notícia boa, hein? Consumo de vinho brasileiro. Não, o mercado como um todo cresceu também. A gente passou, se eu não me engano, para 3 litros per capita, alguma coisa nesse sentido. E pasmem, lógico que eu estou partindo de uma base de dados miseravelmente baixa. Um dos tipos de vinho que mais cresceu o consumo foi vinho rosé. O que é impressionante. Todo mundo falava mal do vinho rosé. Preconceito, né? Exatamente. Principalmente dos homens, né, André? Exatamente. E a turma pensava o seguinte, um vinho rosé, eu pego um garrafão de vinho tinto, um garrafão de vinho branco, misturo e meto açúcar. Era o vinho rosé, explodia a cabeça do vivente. E a turma, justamente nessa onda de vinhos para homens e vinhos para mulher, acabaram criando lá uma coisa com o vinho rosé. Só que, talvez 4 anos atrás, sul da França, né, Provence e outras regiões ali para baixo, começaram a mandar vinho para o Brasil, umas garrafas lindíssimas. Lindas. Já um rosé com uma tonalidade mais clarinha, e aquilo muito fresco, uma baita qualidade, aquilo frutado, um monte de coisa bacana. Pronto! Já despertou atenção. Já despertou atenção. Por falar nisso, nós vamos tomar um vinho rosé agora, porque eu estou falando um monte, a minha garganta está seca, eu preciso me hidratar. Vamos ver a dica do André. Tá?